E olha, agora o papo no programa é sobre medo. Você tem medo do que não conhece? Tem medo de algo novo, muito inovador? Isso te causa aquela sensação de frio na barriga, desconfiança? Talvez isso seja mais comum do que pareça. E quem fala com a gente sobre o tema é a psicóloga Ananda Figueiredo. Já está conectada? Ananda, boa tarde. Que bom falar contigo aqui. Oi, Carol. Boa tarde, minha gente. Vamos conversar sobre medo, então. Ananda, quando a gente fala de medo, para começar, parece assim que é coisa de criança, né? Ah, criança tem medo, ou quando eu era criança eu tinha medo. Mas a gente cresce, a vida adulta, às vezes a gente traz uns medos com a gente também, né? A gente traz sim, porque na verdade o medo é uma emoção básica, Carol. Isso significa dizer que ele esteve conosco, com a nossa espécie, ao longo de todo o desenvolvimento da espécie. Inclusive, vale até a gente dizer aqui que não fosse o nosso medo dos nossos se os nossos antepassados não tivessem tido medo, na verdade, nós não estaríamos aqui. A nossa espécie sobreviveu porque eles tiveram medo e ficaram atentos às possíveis ameaças e aí, a partir disso, se protegeram. Isso garantiu que a gente continuasse evoluindo e chegasse aqui achando que medo é só de criança, mas sentindo medo no fundinho, assim, né? No escurinho, a gente também sente medo. Verdade. Ananda, quando a gente fala de medos de adultos, né, a vacina seria um bom exemplo desse medo do desconhecido, porque muitos adultos têm medo de se vacinar, de vacinar os filhos. Eu tenho ouvido muito isso agora. É um dos exemplos? É um dos exemplos, talvez um dos mais atuais, né, dos mais comentados nesses últimos tempos. Mas eu diria até que a vacina não é um medo do desconhecido, ela é um medo do que a gente nomeia como desconhecido, né? Nós viemos vacinando as crianças e os adultos há décadas, aqui para dizer o mínimo, né? Mas agora, especificamente, essa vacina nos assusta porque nós a nomeamos como desconhecido, quando na verdade desconhecido é o vírus, né? Mas como falei antes, se os nossos antepassados garantiram a espécie porque tinham medo daquilo que eles não sabiam o que era, talvez venha daí o fato de que a gente olha para aquilo que a gente não sabe como é, o que é exatamente, e aí dá essa força, esse poder de lutar contra aquilo, aquela necessidade de lutar contra aquilo, como se fosse algo que fosse definir nossa vida ou nossa morte. Por isso que eu digo, não é a vacina exatamente que é desconhecida, ou que nos provoca esse medo. É o fato de que a gente a nomeia como desconhecida, quando na verdade o que está ameaçando aqui, questão de vida ou morte mesmo, não é o vírus, né? Não a vacina é protetiva. É aquilo que os nossos antepassados usaram para se proteger do que estava ali espreitando atrás da moita no passado. Verdade. E Ananda, falando ainda desses medos da vida adulta, né? Por que a gente sente medo dessas coisas, da qual a gente não tem controle, que não foram feitas pela gente mesmo, né? Que às vezes é assim, se eu fizer, se eu disser que é tal coisa, eu confio. Mas alguém me dizer, alguém me apresentar, eu já digo, não, peraí, isso é comum? Isso é comum e é necessário. A gente olha para o medo como algo a ser combatido o tempo todo, né? Mas esse medo do que foge do nosso controle, se a gente trouxer para um exemplo bem mais cotidiano, fica mais fácil de delinear que no fundo, ele está nos protegendo do risco, realmente. O problema é a proporção que a gente dá. Quando a gente vai atravessar uma rua, por exemplo, uma avenida, a Avenida Centenário, vamos colocar aqui, ou a Via Rápida, para aumentar aqui o grau de risco, né? Se somos nós que estamos dirigindo, a gente olha para aquele pedestre que está tentando ali atravessar a pista e a gente não teme por ele, a menos que ele esteja realmente atravessando na nossa frente. Mas como nós temos controle do risco, nós estamos pilotando o carro, nós não tememos por ele, porque está nas nossas mãos nesse caso, literalmente. Agora, se nós somos o pedestre, a gente precisa ter medo. A gente precisa ter medo para redobrar cuidados e atenção, a fim de que a gente não se enfie na frente de um carro de alguém que a gente não conhece e não sabe como está usando o volante ali, se está usando com segurança ou não está com segurança. Então, quando a gente tira essa ideia abstrata do que é o medo e tira ele desse lugar do que precisa ser combatido, precisa ser evitado, precisa ser silenciado e traz para uma questão muito mais prática e cotidiana, a gente percebe que o medo, ele desencadeia, e nós falávamos antes do frio na barriga, né, Carol? Ele traz para a gente uma série de reações físicas a partir do secretar de um combinado de hormônios que faz com que a gente fique mais alerta e evite situações de risco. O medo aí, a gente precisa ter um pouco mais de atenção quando essas reações todas aparecem, quando a gente se comporta como se existisse um risco muito grande, né? E em situações que, na verdade, não tem nenhum risco. Por isso que, quando a gente olha para isso, estou sentindo muito medo, estou muito preocupada, estou muito apavorada, estou me sentindo até travada na vida, né? Tamanho medo que eu tenho, a pergunta que fica é real? O que eu estou sentindo é real? Está colocando minha vida em risco?
Faz sentido, nos termos concretos, práticos, ter todas essas reações ou talvez esteja um pouco desproporcional? Aí, nesse caso, a gente busca ajuda, né? Pois é, Nanda, até porque às vezes a gente sente medo de coisas boas, né? Ah, vou começar um emprego novo, uma rotina nova. Ah, passei no vestibular, vou entrar na faculdade. Às vezes a gente tem medo de uma coisa que é positiva, digamos assim, que vai trazer um benefício para a nossa vida, né? É que o que a gente já conhece como positivo é esse ganhar, né? Essa conquista. Então, passei no vestibular, isso é positivo. Vou começar um emprego novo, isso é positivo. Supostamente positivo nas duas situações, mas generalizando aqui, né? A gente não conhece o que vai acontecer depois. Eu passei no vestibular e agora? Como vai ser a minha rotina? Como vai ser na sala de aula? Como serão os meus professores? Como vai ser o ambiente? Se eu tiver que me mudar de cidade? Se eu tiver um novo chefe? Enfim, esse combo de desconhecido que vem com a conquista é amedrontador justamente porque a gente tende a reagir até por uma programação neurobiológica, né? A gente tende a reagir como algo que é ameaçador, então reagir com um estado de alerta para aquilo que a gente não consegue enxergar ali atrás da moita, como falei antes. Nanda, e para fechar, quando eu percebo, né, que eu estou sentindo medo e que esse medo não está normal ou que esse medo não é real, não é para tudo aquilo, o que eu posso fazer para esse medo não me paralisar? Bom, a resposta rápida seria buscar ajuda profissional, né? Então, até para fazer uma avaliação e a gente realmente medir, né, avaliar melhor se esse medo realmente é desproporcional, porque como a gente tem uma cultura anti-medo, né, no Ocidente, e especialmente na América Latina, muito forte também, como a gente tem uma cultura do anti-medo, então a gente tende a pensar, é muito comum pensar que todo medo é desproporcional, todo medo nos trava. Então, seria bacana ter um olhar profissional para isso. Para além disso, eu gosto dessa pergunta, assim, o que é real? Então, eu tô com medo do meu novo emprego. O que é real? Eu tenho um novo emprego. Ok. O que virá de real a partir daí? Virá que eu vou ter que me deslocar por um novo caminho? Virá que eu vou ter que entrar no Uber, talvez, com um motorista que eu não conheço? E aí eu posso começar, de uma forma até relativamente ansiogênica, mas protetiva ainda assim, eu posso começar a ensaiar como serão as minhas atitudes nesses ambientes. Gosto de pensar também que a gente imagina 1000 situações e geralmente acontece a 1001, mas só o exercitar dessa imaginação já vai treinando os nossos músculos mentais e emocionais para estarmos um pouco mais fortes diante desses desafios. Muito bom, Ananda, muito bom falar contigo, foi muito bom. Obrigada pelo teu tempo, pelas tuas dicas e até uma próxima. Obrigada, Carol. Um beijo. Um beijo, muito obrigada. Essa é a Ananda Figueiredo, psicóloga, falando com a gente.